O seio. Vocês sabem por que chama seio as cavidades que a gente tem na face? Porque antigamente, né, quando iniciou-se os estudos em anatomia, eles acreditavam que o seio da mulher era um espaço vazio. Então todo espaço, todo buraco oco, eles chamavam de seio, né? Na nossa cabeça a gente tem alguns seios, além do maxilar. Eles têm várias funções. Uma delas é deixar o nosso crânio mais leve. Imagine se toda a nossa massa craniana fosse densa, seria extremamente pesado, né? Então existem algumas cavidades, né, nessas regiões. Ela também tem a função de aquecer o ar. O tamanho dela dá o nosso tom de voz, né? Se é mais aguda, mais grave, é ela que dá o nosso tom de voz. E esses buracos, por onde o ar circula, ele é todo ciliado, ele tem uma membrana por dentro dele que funciona como se fosse um filtro, que vai filtrando o ar, né, e vai aquecendo esse ar. Por isso que a pessoa que tem uma respiração nasal, ela tem muito menos problemas respiratórios do que uma pessoa que tem respiração bucal. A respiração bucal você não tem todos esses filtros. Você não tem todo o ar passando e circulando por todos esses seios. E aí o que acontece? A pessoa acaba tendo mais problema respiratório porque mais tranqueira do ar acaba indo para os pulmões, né? Então, esse é o nosso sistema de filtragem, né, do ar, e também de escoamento de pus, de muco que venha produzir nessa região, tá? A gente tem o seio frontal. Atrás do nariz nós temos o seio etimoidal, logo atrás do osso esfenoide nós temos o esfenoidal e o maxilar. O seio maxilar, ele é dos seios o maior na região da maxila, ele é a cavidade maior, né, ali na região da maxila, e ele tem uma íntima comunicação com os molares e pré-molares. Eles têm uma relação próxima, devido realmente à proximidade espacial. Então, o seio maxilar é uma entidade anatômica da maxila e é considerado o maior dos seios paranasais. Então, de todos os seios, ele é o maior. Se bem que quando a gente está com a sinusite atacada, o primeiro que ataca é o frontal, né? Você sente um peso aqui, por quê? Porque esse seio está cheio de muco. Então, você sente pressão dessa região, uma dor muito intensa, uma dor de cabeça muito intensa nessa região. Quando a gente olha aqui, a gente vê que o seio, ele tá de canino para trás. É muito difícil você ver um seio que você tem alguma proximidade ali na região de canino. Normalmente é do primeiro premolar para trás que você tem alguma relação das raízes desses dentes com o seio maxilar. Então, minha primeira dica é que você sempre tenha uma radiografia. Isso se você for fazer uma extração de premolar, mas enfim, qualquer extração é ideal que você tenha uma radiografia. Por quê, Bianca? Você precisa ter uma comprovação do porquê que você está condenando aquele dente. Afinal, você vai fazer uma extração, você vai fazer uma remoção, você precisa ter documentado o seu laudo, o seu parecer clínico no prontuário do paciente. Tá? É uma dica que eu dou, inclusive judicial, até para que você deixe tudo às claras, né? Lembre-se que você é a parte esclarecida. Se você tiver um processo, é você que vai ter que responder, afinal você era a parte esclarecida. Então, para evitar problema, gente, sempre tenha documentado aí, tem um raio-x, nem que seja periapical, da região do dente que você vai extrair, e nela você vai conseguir ver justamente a relação do assoalho da cavidade do seio maxilar com essas raízes, tá? E aí você vai conseguir mensurar se existe chance de uma comunicação, de uma fratura ou não, né? Se a chance é menor. Dependendo da força, né? Se a pessoa for meio tigrão, a chance, mesmo o assoalho estando longe, pode acontecer, né? Então, ela está localizada no corpo da maxila, imediatamente posterior, né, aos caninos e premolares, tá? Apresenta-se como uma cavidade preenchida por ar, né, e comunica-se com a fossa nasal através do ósseo.
Inclusive há um defeito no nosso corpo, né? O pessoal fala que o corpo é perfeito, mas o ósteo, ele é uma cavidadezinha que quando você tem, normalmente ela tá aqui, ó, aqui em cima, ela fica aqui em cima. Então você imagina, você tá com a sinusite atacada, tudo isso aqui encheu de pus, até chegar no ósteo para poder extravasar essa secreção, você tá morrendo de dor. Se o ósteo fosse um pouquinho mais baixo, ninguém tinha sinusite. Inclusive, quando você faz um levantamento de seio, eu tô aqui com a seta, você normalmente preenche essa cavidade, né? Você preenche essa cavidade aqui com osso e com isso você consegue colocar os implantes no paciente. Quando você preenche essa cavidade, você deixa essa cavidade menor, portanto, o muco que vem a se acumular aqui vai estar mais próximo do ósseo. Se o paciente tem sinusites recorrentes, tal, normalmente isso ajuda bastante. A pessoa para de ter aquelas crises tão agudas, né? É uma coisa interessante. Pode variar em relação à forma, tamanho, em indivíduos diferentes, assim como um lado direito e esquerdo em um determinado indivíduo. Ah, Bianca, então ela não é uniforme? Não. Se a pessoa, por exemplo, perdeu um dente de um lado, esse seio, ele tende a pneumatinizar para aquela região, tá? Então você vai ter um seio maior de um lado do que do outro. Isso pode acontecer. Se o paciente é fumante, esse seio pode aumentar, ele pode ser mais pneumatinizado. E tem uma questão também, a membrana é extremamente quebradiça em pacientes fumantes. Então a gente tem que tomar mais cuidado ainda quando vai fazer extração em pacientes fumantes. Quando a gente vai fazer levantamento de seio, o paciente já tem que assinar um termo dizendo que ele está ciente de que a membrana pode se romper durante o processo de fazer a janela. Porque a membrana é muito mais fraca, ela é muito menos densa e muito mais fácil de se soltar. Então, gente, é uma coisa que pode variar em cada pessoa. Por exemplo, se o paciente tem problema respiratório, né, tem sinusite, rinite, bronquite, normalmente o seio também é aumentado. E é justamente o fato do buraco, né, o seio ser aumentado, é que aumenta a chance de você ter uma fratura, porque fica, na hora que você está fazendo os movimentos eruptivos, essa parede ela é muito frágil. Então ela pode se romper, levando um pedaço, né, desse assoalho, causando então a comunicação. O seio maxilar tem como função, aí tem as funções do seio, né, aquecer o ar, aliviar o peso do complexo crânio-facial, fornecer ressonância à voz. Inclusive, gente, tem casos, né, na literatura, por exemplo, de pacientes que foram fazer levantamento de seio para fazer implante e a pessoa ela era cantor de ópera, né, e ele mudou o tom. Não sei, eu não conheço muito de música, mas tipo assim, o cara era, sei lá, tem o vibrato, tem várias categorias, né, de tipos de cantor de ópera. Eu sei que ele alterou a categoria dele porque ele fez o levantamento de seio. Durante a conversando assim, a pessoa não percebe tanto, mas na hora que ele cantava, ele percebia que tinha mudado. Uma coisa interessante. Como um assistente de resfriamento das veias, olha, esse também é interessante. Assim como a nossa cabeça, gente, o cérebro, ele produz muita energia. Parte dessa energia é dissipada em calor. Nós temos uma Itaipu dentro da nossa cabeça, que é extremamente quente. A parte de esses seios, ao mesmo tempo que eles aquecem o ar, esse ar acaba resfriando essas artérias. Então é como se fosse um sistema de refrigeramento, né? De resfriamento dessas artérias intracranianas devido ao intenso calor produzido no cérebro humano metabolicamente ativo. Então olha só que coisa interessante, né? Uma coisa ajudando a outra, tá? Então ao mesmo tempo que você aquece o ar que entra nos pulmões, que é interessante que entre ar quente nos pulmões, né? Você está resfriando o complexo aí de veias crânio-faciais.